Meu irmão, minha irmã, nós estamos fazendo uma exposição do livro do Apocalipse. Estamos no nosso quarto módulo. O primeiro foi abertura, o segundo, os tempos, o terceiro, aflições e glória. Agora estamos na a profecia, que é o quarto módulo. Estamos no sétimo vídeo deste quarto módulo. E nós estamos falando sobre a condição para estudarmos o livro do Apocalipse. E eu quero aqui colocar qual é uma das grandes dificuldades que temos para estudar o livro do Apocalipse. E se eu disser para você que a razão por que não estudamos o livro do Apocalipse é porque nós temos medo. Mas que tipo de medo nos faria evitar o livro do Apocalipse? Eu vou abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. No capítulo 15, ele diz: onde está, ó morte, a nossa vitória? Deixe-me examinar aqui o último inimigo, Bíblia. Vamos ver aqui quem é o nosso último inimigo a ser vencido. Eu não sei se você sabe, mas o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. É muito importante que você me acompanhe lendo na sua Bíblia o versículo que eu estou citando. Se você o encontrou, curta este vídeo. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Entenda, o último inimigo não é Satanás. O último inimigo a ser destruído é a morte. E todo ser humano, ele nutre um medo instintivo pela morte. Eu vou abrir a Bíblia aos Hebreus, e você pode abrir também no capítulo de número 2, para você entender como que nós descobrimos a morte como um medo subjacente à vida de qualquer ser humano. Hebreus, capítulo 2, o versículo 14 e 15. Se você encontrou, curta esse vídeo. É uma forma de você ouvir ativamente, quer dizer, você está consciente do que você está ouvindo. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora, alguém pode dizer assim: Pastor César, eu não conheço ninguém escravo por causa da morte. Por medo da morte, alguém pode estar escravo? Eu pergunto para você, presta bem atenção na minha pergunta. Você já ouviu alguém dizer assim: a vida é curta e temos de aproveitá-la? E quando ele diz aproveitá-la, significa fazer tudo que é contrário à manutenção da vida? Você já ouviu alguém dizer: a vida é curta, temos que aproveitá-la, ficar embalado até altas horas, beber até não aguentar mais, participar de festas, ou seja, ter uma vida devassa porque a vida é curta e precisa ser aproveitada? Essa expressão traz por detrás o medo da morte. Ele está olhando o fim da vida, está olhando a morte, não sabe como vencer a morte, então ele destrói a sua vida na sua existência e morre mais cedo.
É uma coisa absurda. Você já leu nos 10 mandamentos o mandamento que manda obedecer pai e mãe? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, que é o momento em que Israel recebe os 10 mandamentos. Se você encontrou primeiro do que eu, curta este vídeo. Diz assim, Hebreus capítulo 20, o versículo de número 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como é que nós podemos entender esse verso? Honra teu pai e tua mãe para prolongar os teus dias. Vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai, ele diz assim, se você quiser algum dia morrer, compre uma motocicleta. Portanto, eu nunca comprei uma moto, nunca dirigi uma moto, pilotei uma moto, não ando de moto por causa da palavra do meu pai. No entanto, a minha esposa tem habilitação em moto e todos os meus 2 filhos, mas eu não. Por quê? O meu pai me deu uma orientação que eu devo estar atento para ela. Moto não é para mim. Então, quando um pai dá uma orientação para o filho, não use droga, o filho vai e usa droga, ele está abreviando a sua vida. Quando o pai dá uma orientação para o filho, não beba bebida alcoólica, o filho bebe, ele pode se tornar um alcoólatra. Então, isso vai reduzir a sua vida. Então, quando nós não atentamos para essas coisas, a morte ceifa mais cedo. Satanás é o inimigo vencido. Jesus o venceu na cruz e será lançado a uma condenação eterna. No entanto, como estudar as profecias exige refletir sobre o papel da morte no curso dos eventos proféticos, há uma certa resistência inconsciente de estudar o Apocalipse. Por exemplo, tem gente que não gosta de viajar de avião. Por quê? Tem medo do avião cair. Então ele não anda no avião, ele não entra no avião, porque ele acha que o avião vai cair. Então, inconscientemente, o medo impede ele de entrar em um avião. Ler e ouvir e guardar as palavras da profecia do Apocalipse é um convite para vencer o medo instintivo da morte, com a consciência que o diabo, que escravizava o homem pelo medo da morte, foi derrotado por aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos o Apocalipse, nós vemos para onde vai o diabo, para onde vai a morte, para onde nós vamos, e isso deve nos animar e nos manter firme no estudo. Exatamente, quem tem medo da morte faz tudo ao contrário, é isso que você está falando? Porque o medo da morte faz a pessoa fazer o contrário para evitar a morte, ou seja, abreviar a vida dela na terra, acaba sendo, porque ela começa a agredir o seu corpo e isso vai diminuir o seu tempo de existência na face da terra. Então, o medo da morte pode ser uma explicação porque não estudamos o livro do Apocalipse. Para estudar o livro do Apocalipse, exige leitura baseada no discipulado. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. Então, ele veio para nos dar vida eterna e nessa terra, vida abundante. O que é uma vida abundante nessa terra? Note o seguinte, o apóstolo Paulo, ele escreveu, quem não quiser trabalhar, não coma. Então, trabalhar faz parte da vida. Todos nós sabemos disso e grande parte dos que estão me ouvindo trabalham ao longo da semana. Agora,
eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você me responda essa pergunta. É possível trabalhar em paz, com alegria, mesmo sendo colocado sob pressão por todos os dias da semana? Sim ou não? É possível trabalhar em paz, com alegria, em todos os dias da semana, não importa a pressão? Sim ou não? Alguém está me dizendo que não é possível trabalhar em paz e alegria todos os dias da semana. Alguém mais quer responder essa pergunta? É possível trabalhar em paz e alegria todos os dias da semana? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou responder: é possível sim. Você vai me perguntar, Pastor César, como é possível trabalhar todos os dias em paz? Porque eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, o versículo 27 e 28. Aqui está a receita porque é possível trabalhar em paz e alegria todos os dias da semana, mesmo sob intensa pressão. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto junto para vós. É possível trabalhar porque Jesus nos deu a paz. É uma paz presente. Nós temos a paz. Justificado, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então, nós temos a paz. Segundo, esta paz que Jesus nos dá não é igual à paz desse mundo. E aqui está o erro que muitos cometem e por isso não têm paz no seu trabalho. Eles atrelam a paz à situação resolvida. Na Bíblia, a paz é para resolver situação complicada. Por isso a Bíblia diz: não fique ansioso, leve em oração diante de Deus, e o Espírito de Deus guardará sua mente e o seu coração em paz. Portanto, a paz de Deus não depende da circunstância. Se você espera ter paz com tudo resolvido, você não quer a paz de Deus. Você quer a paz desse mundo. E a paz desse mundo é uma utopia, porque esse mundo jaz no maligno. Então, é possível ter paz? Sim, ele deu a paz. A paz não depende da circunstância. Terceiro, a paz, você não pode pôr medo na sua mente. E o que é colocar medo na mente? É você pegar o problema, olhar para o fim dele, perceber que há uma dificuldade e achar que a dificuldade é uma profecia do que vai acontecer. E aí o medo faz você recuar. Quem tem paz não tem medo. O medo não é seu conselheiro. Por fim, Jesus disse: eu vou e volto. Quer dizer, pode ser que antes do problema ser resolvido, a trombeta toca e você sobe. Portanto, quem usa desse mundo, seja como se não usasse. Significa que é possível trabalhar todos os dias da semana na mais absoluta paz e alegria, não importa a intensidade dos problemas que vêm sobre nós. E isso é uma disciplina que Jesus ensina que podemos ter a partir de João, capítulo 14, o verso 27 e 28. Eu tenho 64 anos e tenho experimentado isso desde os 26 anos, quando eu descobri como aplicar esse texto no meu cotidiano. Então eu trabalho em paz durante todos os dias da semana e quando a pressão aumenta, eu trabalho normal. Quando eu não tenho pressão, eu trabalho como se tivesse de férias. E quando eu estou de férias, eu nem sei explicar como está a minha mente. Por quê?
porque o medo não é meu conselheiro. E uma das coisas que impede estudar a palavra profética é o medo instintivo da morte. Vencido o medo, a paz é transbordante em nossa vida. Então, nós temos que aprender a estudar as profecias tendo esta paz. Agora vem uma pergunta: quão próximo está a vinda de Jesus? Essa pergunta vale $1 milhão. Eu creio que todo mundo quer saber quão próximo está a vinda de Jesus. Será que Jesus vai voltar na nossa geração? Será que Jesus vai voltar hoje? Quão próximo está a vinda de Jesus? Vamos responder esta pergunta de quão próximo está a vinda de Jesus. Eu quero que você abra comigo, deixe-me dizer acerca do medo. O medo nunca vai deixar de existir. É como uma pessoa assoprando no seu ouvido que você tem que ter medo. O problema não é não ter medo, ou não sentir o medo, ou não perceber o medo. O problema é dar ouvido ao medo. Então nós vamos sempre ouvir a voz do medo, mas o medo é um péssimo conselheiro. Devemos buscar conselho na Bíblia e não no medo. Luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus passos. Portanto, nós não damos ouvido ao medo, porque damos ouvido à palavra de Deus e ignoramos o conselho do medo. Então o medo vai estar sempre presente, mas nós não vamos dar atenção a ele. É igualzinho aquela brincadeira antiga, a criança café com leite, o medo é o café com leite. Você fala, mas não tem valor nenhum que você está me dizendo. Assim devemos tratar o medo. Então vamos para Salmo de número 90, o versículo 1. Se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo, essa live. Salmo 90, versículo 1. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ok. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Significa que cada geração que vem, ela deve ter sua própria experiência com Deus e a próxima geração vai acontecer o mesmo. Entenda uma coisa, um pai que nasceu de novo não implica que o filho nasceu de novo. O pai que nasceu de novo precisa evangelizar o seu filho para ele nascer de novo, ok? Um pai nasce de novo, aceita Jesus, mas ele tem que levar o seu filho a nascer de novo. Deixe-me colocar da seguinte forma. Você sabe que algumas igrejas não batizam criança menor do que 9 anos de idade. Algumas igrejas evangélicas só batizam crianças depois dos 9 anos de idade. Se você for até essa igreja e perguntar para ela por que uma criança só pode ser batizada com 9 anos de idade, ela vai dar a seguinte resposta: é porque nessa idade ela tem consciência do que ela faz e a decisão dela de aceitar Jesus como Salvador é uma decisão consciente. Ok. Em 1987 eu me casei. Quando eu me casei, eu entendi, junto com minha esposa, de que a idade da consciência de uma criança no mundo de hoje não é mais 9 anos, é 5 anos de idade. A criança é submetida a tanta informação que aos 5 anos de idade ela já sabe a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Existe
denúncias ou existem pessoas que dizem que uma criança de 5 anos de idade já está tentando, o menino está tentando fazer atos libidinosos, sexuais, com uma menina de 5 anos de idade. Por quê? De tanto ver cenas de sexo na TV, ele acaba querendo fazer essas coisas com 5 anos de idade. Significa que a idade da consciência diminuiu de 9 para 5. Portanto, se um pai quiser levar o seu filho a Cristo, ele tem que começar a evangelizar o seu filho com 0 anos de idade. Você vai dizer, Pastor César, como eu evangelizo o meu filho com 0 ano de idade? Você começa a ler histórias bíblicas para ele dormir. Toda noite você lê histórias bíblicas para o seu filho dormir. Por que é importante ler histórias bíblicas para o filho dormir? Porque quando você lê uma história, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E ela tem uma ação que tem começo, meio e fim. E ela tem sentimentos que tem começo, meio e fim. E a criança, ouvindo uma história, ela começa a entender o sentido da vida, porque ela começa a entender que as coisas têm começo, meio e fim. E isso faz com que ela consiga ajustar o seu ser interior à luz da história que ela está ouvindo. A história se torna como um exemplo de vida em que ela tem como olhar para aquela história e perceber como ela vai se comportar no curso dos seus dias. Com 1 ano de idade, você começa a ensinar para a criança que há um Deus no céu. Com 2 anos de idade, você começa a ensinar que essa criança, que há um Deus no céu que mandou um filho na terra, e você fala de Jesus. Com 3 anos de idade, você começa a dizer que esse filho na terra, ele tem uma missão a cumprir, que é pregar a palavra de Deus. Com 4 anos de idade, você começa a pregar que esse filho na terra passou por sofrimentos. E aí, quando ela tiver uma noção de que alguém morreu, um parente próximo, um pai, um tio, um avô, você fala que Jesus morreu na cruz, mas ao 3º dia ressuscitou. E assim, com 4 anos de idade, você ensinou para ela, até os 4 anos de idade, que há um Deus no céu que mandou um filho na terra, que viveu entre nós, que morreu, ao 3º dia ressuscitou. Com 5 anos de idade, você começa a ensinar para ela que ela tem que ser responsável pelos atos dela. E aí, o dia que ela quebrar um prato, você vai e pergunta para ela, algum dia você fez algo errado? E ela vai dizer não, porque ela não reconhece que quebrar o prato é uma coisa errada, porque se ela confessar, ela vai pensar que ela vai ser castigada, então ela não quer confessar, ou seja, ela não assume responsabilidade pelos seus atos. Mas no dia em que ela falar sim, eu quebrei um prato, então ela está sentindo que ela é responsável pelos seus atos. Aí você diz, o salário do pecado é a morte. Quem recebe Jesus como Salvador se torna uma nova criatura e ele perdoa o seu pecado. Você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Ela vai responder sim, eu quero. E você observa o comportamento dela, porque o comportamento dela vai mudar depois que ela recebe Jesus como Salvador, consciente da decisão que ela está fazendo. Os meus 2 filhos passaram por esse processo de evangelização e aceitaram Jesus com 5 anos de idade. Eles têm uma diferença de 1 ano e meio entre eles, 1 ano e 3 meses ou 4 meses. Mas o fato é que eles receberam Jesus na mesma idade e ambos mudaram o comportamento depois que tomaram essa decisão. Por quê? Porque eles foram evangelizados. Então, a volta do Senhor exige o senso dessa proximidade. Agora,
Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Se você encontrou, leia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda: não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então vamos ver quão próximo está esse tempo. Nós temos que entender que a volta de Jesus será num abrir e piscar de olhos, ok? Agora, quando você olha para o apóstolo Paulo escrevendo essa palavra e o apóstolo João escrevendo, olha, a volta de Jesus, o tempo está próximo. Você se lembra do ladrão que morreu na cruz? O que Jesus disse para o ladrão? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Do ponto de vista da ressurreição física dos corpos, aquele ladrão não está no paraíso porque a ressurreição ainda não aconteceu. Os mortos estão dormindo, nós os vivos estamos esperando o arrebatamento. Então, do ponto de vista da ressurreição dos mortos, Jesus ainda não voltou e aquele ladrão na cruz está morto há mais de 2000 anos. Aí você pode dizer, se Jesus disse para ele que ele no mesmo dia vai estar diante do Senhor e já se passaram 2000 anos, como é que a volta de Jesus pode estar próxima? Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. O Salmo 90, no versículo 10, diz que a vida do homem é 70 anos, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Isso significa que todo ser humano na Terra tem uma expectativa de vida de 80 anos, ok? Foi assim na época de Jesus, continua sendo até hoje. Todas as pessoas têm uma expectativa de vida de 80 anos. Depois, quando termina a sua vida na Terra, ele é levado ao túmulo, o seu corpo vira pó e o seu espírito sobe para Deus. O que acontece na morte? O sol deixa de contar os seus dias. No mundo dos mortos, o tempo parou. No mundo dos mortos, o tempo não conta. No mundo dos mortos, o sol, que é um luminar para estabelecer dias, meses e anos, não existe mais. Para um morto, quando ele morre, é como se ele entrasse no estado de sono. Você dormiu ontem, passou a noite inteira dormindo, você abriu os seus olhos e é dia. É como se o dia de ontem fosse igual ao dia de hoje. Se uma pessoa entra em coma, ela acorda e ela pergunta, quanto tempo eu estive em coma? 1 ano. 1 ano? O que mudou no mundo em 1 ano? Porque o tempo não contou para ela. Se ela ficar 10 anos em coma, ela ficou 10 anos sem contar o tempo. O corpo dela experimentou 10 anos de passagem do tempo, mas ela não experimentou o passar do tempo. Quem morre não percebe o tempo passar. Agora eu pergunto para você, quão próxima está a vinda de Jesus? Ela é igual para todo ser humano. Entenderam? A volta de Jesus tem um tempo igual para todo ser humano. Porque se ele viver 70 anos e Jesus voltar, ele é arrebatado. Se ele não é arrebatado e ele morrer, ele morre com 70 anos. Mas se o toque da trombeta acontecer com 71 anos, ele acorda como se tivesse 70 anos. Porque o tempo não contou. Então a volta de Jesus
está perto de todo ser humano que já viveu desde a época de Jesus até os dias de hoje. E quem não está preparado, morre sem estar preparado. E quem está preparado, vive preparado para ser arrebatado a qualquer tempo. E se morrer, continua preparado do mesmo jeito, porque ele vive na expectativa da volta de Jesus a qualquer tempo. Então, quando nós estamos lendo a palavra profética, nós somos convidados a usufruir da bem-aventurança de ler e de guardar as palavras que estão escritas nesse livro. Mas o que é ler e guardar? Primariamente, ler é percorrer a vista sobre uma série de caracteres, reconhecendo o seu conteúdo, percebendo o seu significado. Mas no sentido mais profundo, ler significa conhecer, interpretar, decifrar mecanismos por meios do quais se obtém a maior parte do conhecimento e a ampliação do saber. Então nós temos que ler as Escrituras com a devida propriedade. Então quando alguém lhe diz, a volta de Jesus está próxima, e outro responder, mas faz 2000 anos que ele falou isso, você pode dizer sim, mas todo ser humano tem 70, 80 anos de expectativa de vida. Quando ele morre, ele entra no estado de sono, e quando a trombeta tocar, o dia de hoje para ele será como o dia de ontem. O tempo não contou mais para ele. Por isso, a volta de Jesus é eminente para todo ser humano na face da terra. Nós temos que ler com compreensão e ter o senso da proximidade do Senhor acerca da volta de Jesus. Observa, o eunuco lia Isaías 53 e ele não compreendia. Filipe foi até ele, explicou o que se tratava e aí ele conseguiu entender e tomar uma decisão a respeito. Muitas pessoas têm dificuldade para entender o livro do Apocalipse. É preciso que alguém se debruce nesse livro, como Filipe estava preparado para ensinar o eunuco, e debulhe esse livro diante das pessoas, para que elas possam, agora eu entendi, agora eu sei o que está escrito. E aí você vai conseguir tomar decisões pertinentes ao conteúdo desse livro. O Senhor sabe da dificuldade que alguém tem para compreender o Apocalipse. Por isso ele fez distinção entre bem-aventurado o que ouve, o que lê, e bem-aventurado o que ouve. Isso porque nas Escrituras há textos difíceis de entender. Vamos abrir a nossa Bíblia, e eu aconselho você a fazer o mesmo com a sua, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando sobre Paulo, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Olha só, eu faço a leitura diária. Na rede vizinha, eu tenho um plano de leitura bíblica que todo dia eu coloco ele no ar. E ele tem uma quantidade de linhas iguais todos os dias de leitura. Então, no meu tempo de leitura, eu gasto 11 minutos para ler a Bíblia naquela porção, de forma que lendo 11 minutos todo dia, eu leio a Bíblia em um ano. Tem uma irmã que faz esse plano de leitura há 8 anos. Então ela lê
a Bíblia toda, já leu a Bíblia toda 8 vezes, uma vez por ano, lendo no tempo de leitura dela 15 minutos por dia. Na leitura de hoje, eu li o seguinte: as coisas encobertas, Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Olha o que está escrito. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu já vi muita gente fazer o seguinte: olha, essa coisa é encoberta. Deus não revelou. Nós não podemos saber. Então, vamos pegar um texto aqui, um texto de Apocalipse. Ah, isso aqui é encoberto. Isso aqui Deus encobriu, ninguém pode saber. Entenda uma coisa, isso é muito importante você saber disso. As coisas encobertas pertencem a Deus, é verdade. As coisas reveladas nos pertencem à humanidade. Para eu, César, pastor César, dizer que um versículo bíblico está encoberto e não pode ser entendido, eu tenho que ler todos os teólogos que existiram na face da terra, desde o primeiro livro da Bíblia escrita até o dia de hoje, para saber se eles, por algum meio, por algum entendimento, não conseguiram descobrir o significado daquele texto. Porque ele pode ser encoberto para mim, mas não é encoberto para o meu irmão, porque ele pesquisou muito mais do que eu. Então tem muita gente por ignorância dizendo que certo texto na Bíblia está encoberto, porque ele não estuda, ele não abre um livro de quem estudou, então ele pensa que está encoberto quando aquilo é claro como límpido como água, claro como cristal, mas ele é ignorante porque ele não estuda, não lê ninguém que estuda, ele se acha senhor do conhecimento, então ele diz assim: se eu não entendo, ninguém entende. E ele se fecha para o conhecimento de alguém que lhe apresente a verdade. Então é muito perigoso nós declararmos que um versículo está oculto. Antes de o fazer, nós temos que fazer a pergunta: será que não tem ninguém nessa face da terra que não leu esse versículo e entendeu? Então, se está oculto para todos os seres humanos viventes, é Deus que ocultou. Mas se ele está claro para um ser humano vivente, eu tenho que encontrar essa pessoa e preciso aprender com ela. Por isso que nós aprendemos um dos outros e não podemos ignorar o que as pessoas têm para nos ensinar. Nós precisamos saber da dificuldade de compreender o texto profético. A história profética é produto da interação entre os desígnios divinos e os propósitos humanos, resguardando a soberania divina. Explicando, nós temos a nossa história secular, ela está acontecendo. Mas nós temos a misericórdia de Deus, ele está esticando o tempo para que muitos possam ser salvos. Do ponto de vista da tecnologia, presta bem atenção no que eu vou dizer. Do ponto de vista da tecnologia, o mundo está pronto para a marca da besta. Como, pastor César? Quem tiver a marca da besta, quem não tiver, não pode comprar e nem vender. Então, a marca da besta é um cartão digital que permite você comprar e vender. Nós estamos fazendo uma transição para o dinheiro digital. Já tem
estudos avançados no Brasil para introduzir o dinheiro digital. Depois que introduzir o dinheiro digital, não tem como ir no caixa, retirar dinheiro e pagar a conta com moeda física, porque não haverá mais dinheiro em moeda física. Quando isso estiver pronto, quando o dinheiro digital estiver pronto, basta colocar uma marca na testa e uma marca na mão e está pronto a marca da besta. Então, o que eu estou dizendo é que a marca da besta precisa de tecnologia avançada para controlar todos os habitantes na face da Terra. Então, a tecnologia, à medida que ela avança, ela se aperfeiçoa para colocar a marca da besta em curso. No entanto, a Bíblia diz que Deus está esticando o tempo para muitos serem salvos. Ou seja, mesmo tendo toda a tecnologia necessária para implantar a marca da besta, ela não pode ser implantada, não é porque o homem não quer, mas é porque Deus determinou que é hora de esticar o tempo para a pessoa ser salva. Então, nós temos o desígnio humano que quer implantar a marca da besta, mas temos o desígnio divino que quer esticar o tempo para salvar. E entre a vontade humana e a vontade de Deus, prevalece a vontade de Deus. Então, enquanto aquele que impede a colocação da marca da besta estiver presente na terra, a besta não vai conseguir fazer o que quer, mesmo que ela esteja viva, mesmo que ela tenha tudo nas suas mãos, mesmo que todo o preparativo do ponto de vista tecnológico e processual e procedimental esteja pronto, ela não consegue implantar. Por quê? Porque Deus está segurando o tempo e Ele controla o tempo da profecia. Então nós temos que entender essa dimensão temporal. A história humana não corre solta, mas de tempos em tempos ela tem uma intervenção direta da parte de Deus, como foi o caso de Jesus nascer. Jesus veio na plenitude do tempo, quando tudo estava preparado, ele foi até Maria, o Espírito Santo concebeu no ventre de Maria e Jesus nasceu e ele interviu na história humana. Do mesmo modo, Judas, ele poderia em tese não ter traído Jesus, mas no tempo veio e aconteceu o profetizado, ele traiu Jesus e Jesus foi morto na cruz, porque o tempo de Deus havia se cumprido. Então Deus é soberano no tempo e na história. E ainda que o homem tenha vontade de fazer algo, ela não será feita se Deus não permitir. Se ele ainda estiver esticando o tempo da graça e da misericórdia, a marca da besta não é implantada. Quem comanda a história não é o inimigo, é Deus, o Deus do céu. Então, nós temos aqui os tempos. E esses tempos, nós temos que ter domínio sobre esses tempos, porquanto cada tempo desse está determinado por Deus e vai acontecer no momento certo. Os desígnios de Deus vão prevalecer. As intervenções diretas da parte de Deus na história podem ser consideradas como marcos ou sinais profeticamente estabelecidos para as quais os estudiosos das profecias precisam estar atentos. A cruz, que para nós é história, ela foi profecia. Uma profecia que se cumpriu na plenitude do tempo. Então o Senhor tem o controle do cumprimento de sua palavra profética. O Senhor fala antes, para que quando a coisa acontece, não se possa dizer que foi coisa do homem, porque Deus anteriormente disse que aquele evento haveria de acontecer. Nós precisamos saber que por qual lei
o evento profético é regido? No texto profético, o evento está intimamente associado ao resultado pretendido por Deus. Diferente do homem, que mede sua história com base na sua existência, o agir de Deus se estende por todos os séculos. O lapso temporal existente entre a predição e o cumprimento não precisa se encontrar necessariamente nem no texto profético, nem no escopo das Escrituras. A Bíblia, antes dos eventos serem conhecidos, conforme narrado, os eventos que estão no intervalo de um tempo profético estão sendo narrados pelos historiadores seculares. A regra divina para determinar o cumprimento de uma profecia é saber que o Senhor não retarda a sua promessa. Se ele estica o tempo, é porque ele quer que alguém seja salvo. E quando termina o tempo, ele cumpre a palavra profética. Então, Deus retarda o seu juízo, porque o principal objetivo de Deus nesta dispensação é salvar os pecadores. De certa forma, a escolha dos homens aciona o juízo de Deus. Nós vemos que vivemos em um mundo em que o pecado está se multiplicando. E à medida que o pecado se multiplica, a chegar à situação de Noé, em que só havia 6 justos na face da terra, chega a hora do dilúvio. O mundo está vendo o pecado se multiplicar, porque na igreja estão diminuindo o número dos intercessores. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Se o sal deixa de ser insípido, não serve nem para Deus e nem para os homens. Jesus falou da igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato, vocês já me deixaram pelo lado de fora, vocês são mornos, não são frios nem são quentes, porque vocês são mornos, eu estou prestes a vomitar vocês da minha boca. Quando Deus encontra um mundo em que a igreja de Laodiceia é a igreja dominante, a volta de Jesus fica muito perto, porque cai o número de intercessores, aumenta a iniquidade, e quando a iniquidade fica madura, não resta outra alternativa a Deus senão intervir na terra com juízos do Apocalipse. Então, a leitura da Bíblia em um todo e do Apocalipse em particular é vital para a saúde espiritual do cristão, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, bem-aventurado é o que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Guardar as palavras da profecia com entendimento permite ao cristão saber que o glorioso dia da volta de Jesus está aproximando. É preciso ressaltar a importância do conhecimento das profecias e da vinda do Senhor, porque há uma tendência para a indolência espiritual entre os cristãos. Contudo, os que têm sido despertados pela palavra de Deus tomam posse da bem-aventurança da promessa do Apocalipse. Com isso, eu chego ao final deste módulo, a profecia. Foram 7 lives em cima desse tema. E eu sempre que chego no final, eu faço de Paulo, Romanos 15, a partir do verso 30, a minha oração. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações a mim, a Deus, por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças
e que Deus de paz esteja convosco. Se esse vídeo fez sentido, curta, compartilhe. Alguém precisa ser desperto também. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça de Deus. Escreva as suas impressões, porque a fé vem pelo ouvir e pelo confessar. E quando você escreve, você está dando demonstração daquilo que você consegue compreender, da fé da palavra que você está ouvindo, para a mente se ligar ao coração e ativar a sua fé. Siga-me para que possamos crescer juntos. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Salve esse vídeo para você rever mais tarde. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.